Olá, meus amigos e amigas, volta de paz. Eu gostaria de pedir licença para vocês para falar a respeito dos meus 2 livros publicados até o momento. Em 2010, eu resolvi fazer um livro devido ao meus conhecimentos da doutrina espírita. Então, em 2010, eu publiquei o primeiro livro chamado A Vida que Segue. É um livro didático, é um livro de simples leitura, que traz bastante mensagem de autoajuda, esclarecimentos, de autoestima, de reflexões e também de poesias. Então, para quem gosta de poesia, gosta de novos conhecimentos, independente das religiões, porque justamente esse livro só vem acrescentar o nosso autoconhecimento. Quem quiser adquirir esse livro, A Vida que Segue, basta você entrar no amazon.com.br, que é o site da Amazon, eles vendem meu livro lá. Então basta você entrar, buscar pelo nome A Vida que Segue e autor Benedito Corrêa Martins, porque deve ter outro livro da mesmo título, mas não é meu. Então tem que ter A Vida que Segue, essa foto, né? E autor Benedito Corrêa Martins, ok? Então, é um livro muito bom que eu indico. E depois, 2 anos depois, eu fiz um novo livro, O Amanhã em Suas Mãos. Esse já é um livro mais aprofundado, que falamos sobre temas também muito interessantes, que vêm nos ajudar ao nosso melhoramento, aprendendo várias coisas, para que o nosso amanhã seja um amanhã muito melhor, com muita alegria. Enfim, meus amigos, esses são 2 livros que eu fiz para trazer a divulgação do doutrina espírita. Como já falei, esse se encontra no amazon.com.br. Busca A Vida que Segue, o autor Benedito Corrêa Martins. E também no mesmo amazon.com.br, vocês vão encontrar esse novo livro meu, que é O Amanhã em Suas Mãos, também. Só que tem o seguinte, do Amazon, esse livro está online, ele é um pouco mais baratinho, você abaixa os textos do livro, você então faz a leitura dentro do computador, dentro do celular. Mas se você quiser o livro físico, como é A Vida que Segue, então você vai ter que entrar no outro site chamado Clube de Autores. Tudo junto, clubedeautores.com.br. E lá você vai buscar então o livro chamado Amanhã em Suas Mãos. E ali então você vai entrar lá e vai realmente fazer a sua aquisição. Eles vão encaminhar para você tranquilamente, sem problema nenhum. Então, minha gente, é esse o recadinho que eu queria dar para vocês. Tem tomar muito espaço, né? Porque os vídeos agora vão continuar trazendo outros temas para vocês. Adquira os livros, é muito bom, você vai ter um melhoramento, vai ter novos conhecimentos, como eu disse, independente das religiões. E também agora nós temos os vídeos que nós estamos passando, semanalmente eu lanço tema de vídeo falado sobre tema muito importante. Então, meus amigos, eu gostaria de pedir para vocês, apoiem essa ideia, apoiem esse projeto. Nós estamos precisando incrementar coisas boas nessas vidas, porque havendo muitas coisas ruins em nosso momento, estamos dando ênfase a coisa que não enche o espírito. Mas quando se trata de um autoconhecimento como esses 2 livros, é muito importante, ok? Então, forte abraço, continua aí a quantidade dos vídeos. Beijo. Obrigado. Olá, meus amigos, minhas amigas. Que o nosso Mestre Jesus, o nosso amigo incomparável de nossas vidas, nos abençoe sempre. Aqui estamos novamente, dando sequência aos nossos episódios da série O Espiritismo, a Luz da Razão. E hoje vamos realizar o nosso episódio de número 14. Graças a Deus, já estamos avançando muito bem nos nossos episódios. Os internautas estão apreciando. Isso é muito importante para o nosso projeto, para o seu crescimento.
e ao nosso entendimento, esclarecimento. E hoje nós vamos fazer um episódio diferente do que estamos acostumados a fazer. Selecionei algumas perguntas, questionamentos das redes sociais que muitos fazem, surgem dúvidas a respeito da doutrina espírita. Então, relacionei 5 importantes perguntas e então nesse episódio a gente vai fazer a nossa resposta de acordo com o nosso entendimento espirituais de muitos anos de estudo. Então vamos lá começar com a primeira pergunta. É muito questionamento sempre a respeito da doutrina espírita. Então a primeira questão é: o que é o espiritismo e o que ele estuda? Olha, minha gente, como já fizemos nos episódios anteriores, falando sobre a doutrina espírita, que é o Consolador prometido pelo Cristo Jesus. E essa doutrina ela foi codificada na França no ano de 1856-57, que o Allan Kardec, o professor, o pedagogo, que então eles, através das mesas girantes, ele descobriu ali que havia então causas inteligentes movimentando aquela mesa na época na França. Enfim, ali ele iniciou então a codificação da doutrina espírita, mas não foi Allan Kardec que fundou o espiritismo. O espiritismo já existia há milhares de anos atrás, só que não tínhamos esse nome de doutrina espírita. Então Allan Kardec ele simplesmente codificou, ajuntou, fez as perguntas e pegou as respostas. Então ele fez os seus 5 livros básicos, trazendo então o esclarecimento da doutrina espírita, que ele então realmente é o Consolador prometido pelo Cristo, como já falamos nos episódios anteriores, sobre as revelações de vida. Então Deus encaminha cada época, cada tempo, novas orientações para que o homem tome conhecimento, evolua e possa crescer o seu raciocínio e chegar um dia na perfeição. E o Espiritismo, então, é a terceira revelação e foi codificado pelo Allan Kardec da França em 1856-57, lançando o primeiro livro dos Espíritos. Na sequência veio o livro dos Médiuns, livro A Gênio, Céu, Inferno, o Evangelho do Cristo, que é muito importante. E o que estuda o Espiritismo? Ora, o Espiritismo ele é uma doutrina filosófica, é uma filosofia, mas também é uma ciência, né? E logicamente é religiosa. É uma religião, ciência e filosofia. Então ela praticamente é trino, né? A ciência porque ela estuda o espírito, estuda a matéria, a sua origem e a sua destinação. Então a doutrina espírita ela vai trazer para nós justamente o esclarecimento das nossas vidas, das nossas origens, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Então este é o nosso espiritismo. Ele é uma doutrina filosófica, científica e religiosa também, porque sem a religião, sem falar de Jesus, praticamente a doutrina seria morta. Então, essa resposta é curta e bem entendida, ok? Já a segunda pergunta que muitos fazem nas redes sociais, que observam e anotei uma relação, e a gente vai fazendo periodicamente, depois de alguns vídeos normais que a gente faça, a gente faz episódio novamente falando sobre as perguntas e as respostas que eu acredito que vem dar aquela chave final do nosso entendimento. Então a segunda pergunta-se que o espírito pode voltar no corpo do animal. Olha só, é uma pergunta que muitos fazem. Se o espírito evolui, ele vem já do reino mineral, depois passa pelo reino vegetal e vai evoluindo em seus reinos, né? Do reino mineral foram pedras, depois vegetais, que foram as plantas dos vegetais, passa para o ciclo dos animais, que foram os animais, e passamos então para o reino ruminal,
que estamos hoje atualmente. E um dia seremos, logicamente, o espírito celeste na espiritualidade superior. Então o espírito não pode voltar do corpo animal. Por que não? Porque o espírito não regride, simplesmente isso. Quando nós já alcançamos um certo grau de conhecimento, de evolução, jamais vamos regredir para o corpo animal. O que pode acontecer é que um espírito, depois que ele desencarna, ele volta para o plano espiritual, e ele seja ainda um espírito muito rasteiro, muito próximo, né, do reino anterior, animal, e ele transforma, né, como a gente já estudou vários livros que encontram alguns monstros, né, com chifres, com rabos, parecidos assim com dragão, né, principalmente aquele espírito das trevas, aqueles espíritos malignos, que se encontra nas penumbras. Então, realmente, e tanta animalesca e tanta selvageria que o espírito ele tem na sua alma, que ele propriamente, então, ele modifica o seu perfil vibratório do seu espírito, transformando, então, no animal. Mas ele jamais retorna, renasce de novo, voltando para o reino animal. Isso, então, não existe na doutrina espírita, não explica isso, não existe. Óbvio, ele pode estacionar ali. Estaciona ali, mas voltar para o animal, voltar, por exemplo, ao reino planta, não existe isso. Então, a gente vai evoluir daqui para frente, ok? E a terceira pergunta, muitos perguntam também, é como entender a reencarnação, né? Qual o funcionamento, qual o seu objetivo da reencarnação? Ora, meus amigos e amigas, a reencarnação, se você for refletir realmente com sinceridade, perceberá que é uma dádiva maravilhosa que Deus cria para nosso desenvolvimento. Não existe outra ferramenta que não seja essa da reencarnar, voltar novamente no corpo, voltar novamente às histórias e refazer aquilo que nós, então, não aprendemos corretamente. Então, a reencarnação é uma dádiva divina. São leis que estão na natureza. E a reencarnação não foi Allan Kardec, nem os espíritos superiores que criou, não. A reencarnação existe desde que o mundo é mundo. Só que tínhamos o outro nome, desde as épocas remotas, milhões de anos atrás, muitos povos já acreditavam nesse voltar novamente do corpo. Então, a reencarnação é uma dádiva divina. Sem ela, nós não chegaríamos à perfeição. Não tem como você viver uma vida de 100 anos, 120 anos, fazer o máximo de bem, depois você morrer, se tornar, sei lá, um santo, se tornar um espírito puro. Não dá tempo, porque nossa vida ela é muito curta, 120 anos, e olha lá, chegar a isso. Não tem como você evoluir para chegar à aproximação do nosso Pai, né, do Mestre Jesus, porque sabemos que Jesus é um espírito muito evoluído. A distância de nosso reino é imensa, como se fosse daqui no Sol, na Lua, muito distante. Não tem como compreender essa grandeza. Então, há necessidade sim dessa ferramenta e é uma grande oportunidade que Deus nos fornece a cada um de nós para que cada vez a gente volte no novo corpo, refazer aquilo que nós fizemos. Ou seja, é como um aluno, né? E você estuda numa sala de aula, você não aprende direito, chega no final do ano, você é reprovado. O que acontece? Volta no primeiro ano, naquela mesma série, para refazer, para reaprender e assim tocar a vida. Ok? Então, a reencarnação é uma dádiva divina. Então, agradecemos muito a Ele para que possamos novamente voltar e refazer de novo. Beleza? Ok. E a quarta pergunta, que muitos fazem também nas redes sociais: por que então que não lembramos de nossas vidas passadas? Né? Estava falando da reencarnação,
Porque hoje, por exemplo, eu, Beni, não consigo relembrar o que eu fiz na vida anterior, quem eu fui na vida anterior. Está tudo apagado. Olha, minha gente, vamos fazer uma comparação. Eu mesmo não consigo lembrar a minha infância totalmente, quando eu tinha 4 anos, 5 anos, 10 anos, até os 12, 15 anos. Eu não consigo lembrar totalmente quais foram a minha infância, falando do comecinho, tudo o que aconteceu comigo nessa idade. Eu já perdi no tempo, eu não consigo lembrar disso. Por que eu não consigo? Porque o nosso corpo material, com o tempo, ele vai também perdendo a sua vitalidade, então a gente vai perdendo até as nossas lembranças, então tudo vai ficando dentro do nosso consciente. Na verdade, não se perde jamais. E dentro do nosso arquivo espiritual, lá vai estar totalmente desde que nós nascemos até antes. Então vai estar lá, não se perde jamais. Mas a gente não se lembra, não. Porque há necessidade que nós não lembremos disso. Por quê? Principalmente relembrar de uma vida passada. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que eu, bem, nasci da minha família e eu começo a lembrar, por exemplo, que meu pai me assassinou numa vida anterior, por exemplo. Pode ter acontecido. Ou eu tenha matado ele, ou a minha mãe. Já imaginou se eu começar a lembrar desse acontecimento? Não tem como, né? De ficar lembrando. Então é preciso que a gente volte, reencarne na estaca zero, com a nossa mente livre. Os arquivos estão lá atrás, né? Arquivadinho. Quando for a necessidade de relembrar, então esses arquivos são abertos para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento. Como existe, né? As hipnoses que vêm para o nosso buscando a causa dos nossos problemas emocionais. Existe já psicólogos que fazem a hipnose, fazem com que a gente volte à vida do útero até antes do útero, para tentar buscar a causa do nosso sofrimento. Vamos supor, eu tenho muito medo, sofro com medo tremendo do escuro, por exemplo. Não pode desligar a lâmpada que eu morro de medo, não sei porquê, não tenho explicação. Tenho medo do escuro, ou tenho medo, por exemplo, de uma trovoada, do tempo, né? Então, eu sofro com isso, então está me atrapalhando a vida presente, né? E eu gostaria de saber por que acontece isso. Então, a gente vai do profissional na área mental, que é o psicólogo, ele então é aquele especialista que faz o procedimento de retorno ao passado, né, de vidas anteriores. E aí então ele vai buscar aonde estava a causa desse meu medo, por exemplo, do escuro, de trovão, de muitas outras coisas. E logicamente aí a gente vai entender que Deus realmente é muito bom, olha a sabedoria imensa, que ele então ele apaga. Quando a gente vê a reencarnar de novo, a gente então não lembra, não é bom que a gente lembre. Então fiquemos curiosos de saber que eu fui lá atrás, achando que nós fomos o príncipe, fomos o rei das vidas anteriores. Que vai valer isso. Importante é a vida presente que você está fazendo hoje. Mas nós trazemos intuição do nosso subconsciente. Às vezes, com determinada coisa que você tem um certo receio. Então, aquilo ali é um indício de coisas que você aconteceu de vidas passadas. Não é verdade? Então, existem muitos casos que a gente ouve falar de pessoas que tentam relembrar alguma coisa. Tem pessoas capazes, sim. São raras, mas tem pessoas dotadas com essa possibilidade de relembrar alguma coisa. Criança que relembra, por exemplo, a vida que teve da vida anterior, que ele morreu em determinado lugar, no país, como tem no YouTube vários vídeos narrando, essas coisas são reais, sim. Por que então? É porque algumas exceções Deus permite que assim seja, porque justamente vem provar o que? A reencarnação. Vem provar a reencarnação. Aquelas pessoas, crianças de pequena idade, tocando um órgão, nossa, e todos olham aquilo ali e falam, não acredito, estou vendo isso ali. Né? Um maestro, uma criança maestrando ali, outros são
crianças de 5, 7, 10 anos tem uma sabedoria de uma pessoa de 80 anos, um cientista. Então essas coisas vêm provar a necessidade de trazer essas provas da reencarnação numa vida anterior. Mas, no modo geral, Deus, então, ele joga o véu do nosso pensamento para que a gente não se lembre das vidas passadas. Por quê? Porque nós já viemos de um mundo primitivo. Então, por aí se vê o mundo primitivo que nós fomos. Selvagens. Matamos um outro, nós fizemos muita coisa ruim. Não pense que fomos santinhos da vida passada, não. Nós viemos do mundo selvagem, de outros órgãos também. E viemos para esse mundo que é de prova e expiação para justamente dar continuidade e refazer aquilo que não fiz numa vida anterior. Então, nós temos muita coisa de ruim. Então, não é bom que a gente se lembre, né, que nós fomos bandidos, fomos assassinos, que furamos o olho do outro, né? E é por isso, então, que Deus faz com que a gente não lembre da reencarnação passada, porque não é bom. Isso não seria ideal para o nosso caminhar para o futuro. É importante que não se esqueça o que fizemos e seguir daqui para frente, fazendo cada vez melhor. E, logicamente, já te traz essa intuição de coisas que não deve fazer. Algo nos indo subconsciente, olha aí, tal coisa assim, algo aconteceu aí. Então, a gente desvia e segue em frente. Ok, meus amigos? Então, essa seria mais ou menos a resposta, porque não lembramos de nossas vidas passadas. Então, não é bom que a gente lembre dessa vida passada. E aqui está a última pergunta desse episódio. Perguntam se já nascemos com o destino traçado. O que quer dizer? Será que quando antes já a gente reencarnar, a nossa equipe, que vai nos trazer novamente para a reencarnação, traçará para nós um plano, um destino prontinho para a gente então vivenciar isso? Claro que não. Na visão da doutrina espírita, ela explica. O destino nós temos somente o quê? A felicidade e ser perfeito um dia. Esse é o nosso destino que está traçado, não tem como fugir. Um dia nós vamos encontrar a felicidade plena e a perfeição juntamente com Deus. Agora, o que é, sim, é um projeto dentro da espiritualidade que lhe faz que dê um tipo de GPS, as trajetórias onde nós devemos seguir, né? Vamos fazer uma posse, preciso chegar até São Paulo. Como que eu faço? Eu moro no interior. Então, eles fazem lá na espiritualidade, ó, você vai sair da sua cidade, vai pegar a rodovia tal, vai passar perto do restaurante tal, do posto tal, depois você vai pegar cruzar uma rotatória e assim você vai chegando lá Castelo Branco e vai chegar em São Paulo. Agora, quando a gente vem para cá, a gente coloca no GPS, mas a gente vai dirigindo, tentando seguir aquela rota. Mas normalmente a gente pega o atalho, então a gente desvia da rota. Então está programado, por exemplo, de você chegar daqui no interior de São Paulo daqui 2 horas. Mas de repente você vai dirigindo, você pode chegar em 3 horas, 4 horas, depende. Então, não existe isso aí. Por que não existe? Porque Deus para nós, o livre-arbítrio. Ele dá um traçado para você, olha, para você chegar a determinado lugar, faça isso, isso, isso. Agora, se você vai fazer, vai depender de cada um de nós, e cada um de nós somos um espírito diferente de outro, não é verdade? Então, não seria muito lógico, né? Deus faz você prontinho, como se fosse um robô. Chegou, reencarnou aqui, liga você e você vai seguindo aquela trajetória perfeitinho. Então, qual foi a vantagem de você viver na Terra? Qual é a vantagem da vida? Se não existisse o livre-arbítrio, né? Sua capacidade de ir e vir, fazer como você quiser. É aquela coisa, você tenta seguir o trajeto. Você errou, o que tem que fazer? Refazer o trajeto. E aí, então, volta para a reencarnação, volta novamente, e assim a gente vai tendo que experiência.
a gente vai crescendo capacidade espiritual, vai se fortalecendo, a gente vai compreendendo o que é a vida. Não é isso, meus amigos? Então tá aí para dar uns alongarmos mais, porque o tempo passa muito rápido. Então, nós não nascemos com o destino traçado. Ou seja, temos um esquema que, por exemplo, Jesus trouxe o Evangelho, né? É o GPS, pronto. Você segue aquilo lá, você vai chegar, ser feliz. Agora, se você desviar o que vai acontecer, a gente não vai ser feliz. Simples assim, ok, minha gente? Então, chegamos ao final de mais esse episódio. Agradecemos mais uma vez a todos vocês pela atenção. Não esqueçam aí de dar o seu joinha, que é muito importante para que o nosso vídeo possa ir adiante, possa crescer e levar a sua mensagem maravilhosa. Obrigado mais uma vez. Fica com Deus e até o próximo episódio. Muita paz. Tchau. Beijo. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright, blessed days, dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colours of a rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world.